Permaneçam em pé, irmãos, para a leitura da palavra de Deus, neste que é o segundo momento em que estudamos a série Colossenses, Somente Cristo. É uma série de estudos na carta de Paulo aos Colossenses, tão importante carta que um dos comentaristas bíblicos, muito citado aqui pelos pregadores desta igreja, porque de fato é um mestre da palavra, Warren Wiersbe, diz que dificilmente encontraremos no Novo Testamento um outro texto tão curto que nos fale de modo tão longo sobre Jesus Cristo, o seu caráter, o seu poder, a sua glória, a sua obra e a redenção que nele alcançamos eternamente. Meu desejo é que a palavra de Deus alimente, sustente, conforte, enriqueça cada vida aqui presente. A começar pelo diácono Adelino, esse irmão querido que está aqui conosco hoje. Irmão Adelino, meu coração se encheu de alegria domingo passado, porque nós tínhamos aqui pela manhã o irmão Eliseu e a irmã Elvira, dois idosos que retornaram aos cultos presenciais. À noite, somou-se a esses irmãos a irmã Hilda, e hoje o irmão está aqui, quase 90 anos de idade, mas ninguém consegue entender como é que o irmão chegou tão jovem assim, a perto dos 90 anos de idade. Que bom vê-lo aí ao lado do Edmar e da Aliciana, e os nossos cinegrafistas estão conseguindo agora mostrar para a igreja o irmão Adelino, esse diácono tão amado por todos nós, tão querido e que está conosco aqui hoje. Que para o irmão Adelino, para a Lídia, para o Vanderlei, para todos que estão aqui, a palavra de Deus seja impactante nessa noite. E diz-nos assim a bendita palavra do Senhor, falando-nos então acerca da obra de Deus Pai. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Pode assentar, irmãos. O tema específico dessa noite, a plenitude de Deus. Foi necessário o apóstolo Paulo defender essa doutrina, porque, como vimos semana passada, irmãos, na igreja de Colossos, alguns falsos mestres introduziram-se na igreja, e dentre outras terríveis doutrinas não confirmadas pelo Senhor Jesus Cristo, estava aquela de que toda a matéria é má. Se toda a matéria é má, não seria aceitável que Deus se tornasse corpo vivente. Portanto, irmãos, estes falsos mestres negavam
a doutrina basilar da fé cristã de que Deus se fez carne. Ele mesmo, Deus, o Criador, se fez carne na pessoa real e histórica de Jesus de Nazaré por um grande motivo, porque ele precisava substituir o homem desesperado pelo pecado no seu lugar de punição. Deus viu a humanidade incapaz de resolver o maior problema que você e eu temos, que se chama pecado. Então ele, movido por graça, desceu a nós e na pessoa de Jesus substituiu-nos naquela cruz, no lugar de punição, colocou-se sob a ira do Pai para garantir salvação a todos os que creem nele. Havia quem em Colossenses negasse a importância de Cristo. E talvez alguns pudessem dizer, não, nós reconhecemos a proeminência de Jesus, ele é tão importante como vários outros seres, espíritos e até anjos. Paulo diz, não, Jesus é preeminente. Jesus está acima de todas as coisas, porque ele existe antes de todas as coisas. Não é possível equipará-lo a outras emanações, como vocês dizem, da divindade, porque ele é o próprio Deus. Não dá para dizer que existe um Deus criador e vários seres especiais que operam sob a vontade de Deus, porque Jesus é esse próprio Deus criador. Meus irmãos, eles negavam a exclusividade de Cristo. E isso vale para os nossos dias. Há muita gente que reconhece a importância de Cristo, mas não a sua exclusividade. Acontece que se você é cristão, se você crê na Bíblia, se você crê em Jesus, você está encurralado por essa verdade inegociável das Escrituras. Jesus é Deus. Me permita lançar alguns textos bíblicos para você e te perguntar se é possível, pela Bíblia, negar que Jesus seja o próprio Deus. Vamos a Apocalipse, no capítulo 1, versículo 8. Aqui Jesus fala ao apóstolo João sobre as coisas que ainda estavam por acontecer. E então, em Apocalipse 1:8, Jesus diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Quem estava falando a João? Jesus. Jesus então se denomina como Senhor Deus e diz, mas eu sou aquele que é, que era e que há de vir. E aí, meus irmãos, encerrando toda a querela acerca do lugar de Jesus, diz o Todo-Poderoso. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, e veja o que João apóstolo diz acerca do Senhor Jesus Cristo. Depois de dizer que ele estava no princípio e que ele era o próprio Deus, no versículo 3, João diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus, meus irmãos, é Deus porque tudo foi criado por ele. Antes que todas as coisas existissem, o Criador de todas as coisas já existia, o Deus eterno que é o Senhor Jesus. Me permita compartilhar mais um texto que me vem à mente nesse momento, que é João 10:30. Jesus, falando aos seus ouvintes naqueles dias, diz: eu e o Pai somos um. Faltava então em Colossenses, ou em Colossos, entre os crentes colossenses, para muitos deles, o entendimento acerca de quem era Jesus. Aqui então eu chamo você ao estudo finalizado na quinta-feira passada. Eu finalizei no versículo 12. Então, a partir do versículo 9, Paulo está rogando a Deus, orando, para que os crentes de Colossos pudessem ter, olhem bem, irmãos, pleno conhecimento, porque faltava-lhes pleno conhecimento. Eles tinham algum conhecimento da vontade de Deus, mas não o pleno conhecimento. Então Paulo diz: eu não cesso de orar para que vocês compreendam a plenitude de Deus. E mais, em toda a sabedoria, que Deus conceda a vocês sabedoria. E mais, entendimento espiritual. Para que Paulo pedia tudo isso para os crentes de Colossos? Versículo 10, para que vocês agradem a Deus, vivam uma vida digna do Senhor Jesus, agradem ao Senhor Jesus e cresçam no pleno conhecimento de Deus.
porque vocês têm algum conhecimento de Deus, mas não pleno conhecimento de Deus. E no verso 11, Paulo diz: eu oro para que vocês sejam fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e assim perseverem, dando graças ao Pai, versículo 12. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, então, escreve aos crentes da cidade de Colossos para demonstrar que a obra de Cristo o credenciava como Deus eterno. Ninguém faria o que ele fez se não fosse Deus, o Deus maravilhoso, o Criador de todas as coisas. A oração é que vocês conheçam a Cristo em sua plenitude. Lá no versículo 19 é dito que aprove a Deus que em Jesus residisse toda a plenitude. Você sabe qual é a palavra na língua original? A palavra é pleroma. Pleroma é plenitude. E eu quero ler aqui o comentário do pastor Richard Sturz, a tradução e o comentário da carta aos Colossenses. E ao comentar a palavra pleroma, que é traduzida para a língua portuguesa como plenitude, o pastor Sturz diz o seguinte: de que ele é preeminente sobre tudo é provado, porque toda a plenitude agradou-se de habitar nele. Que é que entendemos por toda a plenitude? A palavra traduzida plenitude significa o inteiro conteúdo ou o completo desenvolvimento de alguma coisa. Aqui, como em Efésios 3,19, que eu passarei a ler daqui a pouco, certamente significa a completa medida da divindade. Quaisquer que sejam as qualidades ou particularidades, tais como amor, santidade, verdade, que atribuímos a Deus, fazemos isto à sua divindade, à sua plenitude, desde que Cristo é aquilo que Deus é, e desde que Ele é a expressa imagem de Deus, Ele possui nele mesmo toda a plenitude da divindade de Deus. Jesus Cristo não é a emanação de um espírito puro, nem é Ele um ser criado, não. Ele é o próprio Deus, seu ser, sua pessoa e obra expressam tudo que Deus é. Louvado seja o nome de Jesus. Abra sua Bíblia, querido irmão, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 26. 1 Coríntios 10, 26 diz assim: porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. O que está sendo dito aqui, e a palavra é a mesma de Colossenses 1,19, é que do Senhor é tudo. Você quer entender o que é plenitude? É tudo. Do Senhor é tudo. A terra e a sua plenitude, tudo que você pode enxergar. Agora, abra sua Bíblia em Efésios 4, 13. Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Sabe o que é isso? Até que cheguemos ao céu e nos encontremos com o Senhor, estejamos na presença de Cristo, na plenitude de Cristo, a estatura da plenitude de Cristo. Agora abra a sua Bíblia, como eu disse, em Efésios 3,19. Devemos conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quem conhece o amor de Cristo é tomado por quem Deus é, por tudo que vem de Deus, pleroma. Entenda, meu irmão, pela palavra de Deus, que Jesus é o próprio Deus. A carta aos Colossenses se ocupa, nessa primeira parte, em essencialmente apresentar o Evangelho. E a apresentação do Evangelho é dizer que existe um Deus que te criou. Rejeite essa ideia irracional, note o que eu estou dizendo, irracional, de que nós nascemos como fruto de uma explosão espontânea, que nós surgimos como fruto de uma evolução de seres pouco complexos até chegarmos ao que somos. Irmãos, eu afirmo que isso é irracional. Aquilo que o apóstolo Paulo diz aos romanos e também aos coríntios se cumpre em nossos dias. Querendo ser sábios, tornaram-se loucos. Quem olha para a complexidade da vida humana precisa ser louco
para negar a existência de um Deus grandioso que nos criou. Eu não dou conta de ser irracional a ponto de olhar para tudo que foi criado e dizer não a Deus. Eu não dou conta. Existe um Deus criador. E ainda que você que me ouve não seja cristão, mas se você tem razão que no meu entendimento foi dada por Deus a você, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus, você há de concordar comigo que é absurdo negar a existência de uma mente brilhante, sábia e todo-poderosa que criou você e a mim. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós cremos que o Deus Criador nos amou e amou tanto a sua criação, como você ama aquela chácara que você edificou do nada, que era aquele lote com mato, e você então capinou, e você aplainou o terreno, e você cercou, e você sonhou com uma casa, e você trabalhou muito, e você guardou dinheiro, e você se esforçou, e você até mesmo ajudou o pedreiro, e você foi ajudante dele para levantar as primeiras paredes, e você pôs ali uma laranjeira, e no outro canto você plantou uma jabuticabeira, e depois você olhou para tudo aquilo, e você disse, que maravilha, tudo isso surgiu do nada. Você sabe que não é assim. Você sabe que é fruto da sua mente capaz, e você ama e você valoriza aquilo que você criou. O Deus Criador tanto nos amou, que Ele decidiu, Ele mesmo vir a esse mundo, cumprindo a lei dEle, e entregar-se como sacrifício para a sua redenção. Sabe o que é isso? Para anular a dívida que você tinha diante de Deus por conta do seu pecado. Para redimir você, isto é, para dizer, torne nula a dívida dele, ele não deve mais coisa alguma. A dívida foi paga pelo preço do sangue do próprio Deus, que se fez pessoa em Jesus de Nazaré. Meus irmãos, conhecer a Cristo em sua plenitude é o mesmo que conhecer a Deus, porque Jesus e Deus são um só. Iniciar um relacionamento com Jesus é suficiente para que você tenha preenchida toda a sua necessidade de vida espiritual e de vida na presença de Deus. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Veja que não é, irmãos, casual. Veja como a palavra de Deus insiste. Jesus é a plenitude da divindade. Nele, diz Colossenses 2, 9, habita corporalmente. Paulo sabe o que está dizendo. Para quem negava que Jesus pudesse ter um corpo, dizia ele era apenas um espírito com aparência de corpo. Paulo diz, não senhor, nele em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade, o eterno visto em Jesus, o Filho de Deus que veio ao mundo encarnado. Veja o que diz João capítulo 5, versículos 23 e 24, e se deixe guiar pela palavra de Deus, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, veja o que Jesus diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é que terá, não é que a depender das suas obras terá. Creu em Jesus, você tem a vida eterna, porque você não conquistou a vida eterna. Você creu naquele que conquistou por você, que é Jesus. E não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Lá quando você creu, você migrou do status de condenado para o status de redimido. É isso que Jesus está dizendo. Ainda, olhe para a sua Bíblia, em João 14, versículo 9. Jesus aqui, depois de dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, depois de responder a Tomé, quando Tomé diz, Senhor, como saber o caminho? No versículo 9, Jesus diz, nesse momento aqui, falando a Felipe, que também lhe diz, Senhor, mostra-nos o Pai. Então Jesus responde, Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido, quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Eis o Pai aqui. Isso chocou os judeus, porque eles ainda não haviam compreendido todo o plano de Deus. Eles estavam, irmãos, com camadas e camadas de poeira da cultura e da religião deles, que dizia
que o Messias viria a ser um líder político que libertaria a Judéia do poder de Roma e comandaria a restauração do reino físico de Davi, o grande rei de Israel. E aqui Jesus diz: vocês já estão vendo o Pai, a plenitude está aqui diante de vocês. Meus irmãos, vejam ainda Hebreus, capítulo 1, versículos 3 e 4. Por favor, olhe para a palavra de Deus. Falando sobre Jesus, o Filho de Deus, é dito que Ele é o resplendor da glória. E aqui está uma das declarações mais lindas, mais contundentes, mais cabais do Novo Testamento. Olha o que a palavra de Deus diz sobre Jesus. Jesus é a expressão exata do seu ser. Faltou o que aqui, irmãos? Eu entendo que a expressão exata do ser do Igor é o próprio Igor. Eu entendo que o Marco Túlio e o Vinícius, que aqui estão, se parecem muito com o Léo, que é o pai deles, que está ao lado deles. Parece muito o Léo. Não dá para negar, são seus filhos. Mas, Léo, o Marco Túlio e o Vinícius não são a expressão exata do Léo. Inclusive porque o Marco Túlio e o Vinícius têm diferenças. Você sabe quem é um e quem é outro. Eu entendo, Léo, que expressa a exata, a verdadeira expressão do seu ser. A expressão exata do seu ser é você. A Bíblia diz que Jesus é a expressão exata do ser do Pai. Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, cumpriu o plano dele ao vir a esse mundo, ele volta para o lugar que sempre foi dele. Assentou-se à direita da majestade nas alturas. A obra de Jesus é incomparável e é maravilhosa porque é a obra do próprio Deus. O que está sendo dito sobre a plenitude de Deus? Que Jesus Cristo é o Salvador dos pecadores. Abre de novo a sua Bíblia em Colossenses 1, a partir do versículo 13. A ordem que é colocada, irmãos, é que Jesus é a plenitude de Deus porque Ele é o Salvador, o Criador e o Senhor da igreja. Ou seja, aqui se diz tudo, como Ele se relaciona com os homens, com o Pai e com o seu povo redimido. Meus irmãos, Jesus Cristo é o Salvador dos pecadores, porque estávamos sob o poder do império das trevas. Ele veio nos libertar. Veja o versículo 13, quando a palavra do Senhor diz que Ele nos libertou, diz que Ele nos levou para um outro reino, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tente pensar como um judeu daqueles dias pensaria, e havia judeus na igreja de Colossos. O judeu sabia que quando estava cativo na Babilônia, o Senhor o transportou do reino da Babilônia para Jerusalém de volta, de um reino para outro. Quem estava em Colossos sabia que Roma, quando invadia um outro reino, transportava pessoas daquele reino para o seu próprio reino. Essa é a ideia, inclusive, irmãos, com um quê geográfico. Você estava num lugar, nas trevas. A sua condição era debaixo do jugo do pecado. Jesus, que é poderoso para fazer isso, pegou você, filho de Deus, tirou do império das trevas e transportou para o reino dele mesmo. E a palavra de Deus diz que Deus fez isso, criando um reino do Filho do seu amor. Que maravilha! Quem é Jesus? Jesus é o próprio Deus, que se torna o Filho que vem ao mundo como expressão do amor do Pai. Qual outro motivo para Jesus vir aqui? Se Ele estava no céu como Deus eternamente, por que viver nesse mundo cheio de pecados? Porque Ele veio estabelecer o reino do seu amor. Louvado seja o nome de Jesus. O Deus Pai nos oferece no Deus Filho a libertação deste império que a palavra de Deus denomina império das trevas. É pelo amor de Jesus Cristo visto na cruz que nós alcançamos a redenção e a consequente paz com Deus. Se fomos redimidos, se a dívida foi paga, a culpa esquecida, suplantada, se você não tem mais impedimento para chegar diante daquele que é santo, então agora você tem paz com Ele e pode participar do reino dele na luz. No versículo 14 é dito, em Jesus você foi redimido de todo o pecado. E no versículo 15 é dito que Ele pode fazer tudo isso, porque Ele é o próprio Deus e Ele tem poder para isso. Jesus é o Salvador dos pecadores. Então fica a pergunta, quem Ele pensa que é?
para que ele entenda que tem poder para salvar os homens? A Bíblia responde: ele é o próprio Criador, ele é o Criador de tudo. Irmãos, o versículo 15 diz: ele é a imagem do Deus invisível. Deus é Espírito, irmãos, a palavra de Deus diz isso com clareza. Você pode olhar em toda a palavra de Deus, você encontrará que Deus não é semelhante a objetos. João 4, 24, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você não precisa fazer uma imagem de Deus para adorá-lo. A palavra de Deus diz que ele está presente aqui, e os anjos dele também estão presentes enquanto nós o adoramos. Importa que quem adora a Deus o adore em espírito e em verdade, crendo, é pela fé, porque não devemos, irmãos, criar imagens que nos façam pensar que ali é Deus, porque a adoração verdadeira é pela fé. Eu não estou vendo, mas eu creio, eu sei que Ele existe. Meus irmãos, Jesus Cristo pode salvar, porque Ele é o Criador de todas as coisas, não lhe falta poder. E o versículo 16 esclarece isso: em Jesus foram criadas todas as coisas, inclusive você. Quem decidiu, William Marconi, que colocaria os seus olhos na posição em que colocou para proteger os seus olhos, que não suportariam a exposição se não houvessem essas cavidades em que os olhos estão? O seu Criador. Quem foi o Wellington? Que decidiu que te daria não apenas estômago, mas também intestino, grosso e delgado, para que você pudesse ter uma experiência extraordinária ao digerir o seu alimento e haver possibilidade de absorção total de tudo aquilo que você ingeriu, o seu Criador. Quem foi, Ednelson, que te deu dedos, permitindo que você tenha uma articulação extraordinária? Irmãos, uma das articulações mais extraordinárias é esse movimento de pinça. Talvez você nunca tenha notado, mas isso nos diferencia muito de tantos animais. E quem não consegue fazer isso tem grandes limitações na vida. Quem foi que te permitiu fazer isso? Deus, o teu Criador. Quem foi a Liciana que te permitiu ficar em pé, ereta? Lamentavelmente, há quem diga que houve uma época em que nós andávamos como cachorro e cavalo. Eu não posso acreditar, irmãos, num absurdo desse. Foi Deus, Aliciana, que te fez assim, porque lá no princípio, Ele passeava todos os dias com Adão e Eva, e Ele olhava para Adão e Eva e com eles falava. Era necessário que o homem estivesse de pé, e colocou o homem sobre toda a criação, numa postura de quem administra, de quem guarda aquilo que Deus criou, de quem olha sobre todas as coisas que Deus criou. Irmãos, esse que é o nosso Salvador pode salvar porque Ele pôde criar. Quem salvaria a sua criação se não o próprio Criador? Quem poderia dizer que a criação estava desfigurada? Ele quis nos salvar porque Ele disse: não foi isso que eu fiz. O homem no império das trevas, mentiroso, invejoso, idólatra, mau, eu não criei assim. Eu quero recuperar aquilo que eu criei, porque eu sei que a criação não é assim. O homem pecador talvez olhe para si mesmo e diga: que maravilha que eu sou, porque não é o seu próprio Criador. O Criador olha para você, querida irmã, olha para você, querido irmão, e diz: eu quero pelo meu Espírito santificá-lo, e eu quero aperfeiçoá-lo, para que ao final, quando ele estiver pronto, eu diga: foi para isso que eu criei, lá no princípio eu criei para ser assim. Toda vez que você se volta para o pecado, e você retorna às trevas, e à impureza, e ao domínio da carne, você está dizendo: não, Senhor, me deixe ser do meu jeito, assim é bonito. E o Senhor, com sabedoria, diz: você está enganado. Eu posso aperfeiçoá-lo pelo meu Espírito que é santo, e ao final eu poderei dizer que você é aquilo que eu de fato criei. Meus irmãos, no versículo 16 é dito que em Jesus foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, o que você vê e até o que você não vê. Tronos, soberanias, seres espirituais, tudo foi criado por meio dele. Ele já estava lá no princípio. Tudo foi criado por meio dele e para ele, dá glória a ele. Quando olhamos para tudo que Jesus criou, nós dizemos: ele é digno de glória, quão poderoso ele é. Então, meus irmãos, Jesus é o próprio Criador que veio a esse mundo para salvar
a criação dele que estava desfigurada pelo pecado. Meus irmãos, eu vejo a beleza do que Deus criou quando eu olho a diversidade da humanidade. Um com o olhinho puxado, o outro com cabelo preto, o outro com a bela pele negra, o outro com a pele avermelhada. A mulher, o homem, um é mais baixo, outro é mais alto. Um cabelo é crespo, outro é liso. Que coisa linda, irmãos, quando eu olho para o cavalo, a zebra, e eu vou olhando que Deus criou uma diversidade. Meus irmãos, Deus foi exuberante naquilo que Ele fez. Olhem as flores, irmãos. Olhem os seres que estão nos mares. Como Deus é belo, e só o pecado pode negar a beleza da diversidade que Deus criou, não é? É o pecado que nos faz dizer que um determinado povo é feio, é estranho, é esquisito. E eu olho para o meu Deus e fico imaginando Ele em sua santidade, lembrando de todo o amor que Ele empregou na criação de cada pessoa, e vendo qualquer um de nós dizendo que homem feio, não é? Ele é branquelo, ou ele é negão. Que coisa triste aos olhos de Deus ouvir essas coisas, irmãos. A depreciação daquilo que Ele criou com sabedoria e com beleza. Aliás, se algum dia você pensou na possibilidade de admitir que seu cabelo é ruim, ou que a sua pele é feia, ou que a sua altura não é boa, arrependa-se disso. Deus não faz besteiras. Ele criou você exatamente do jeito que Ele queria te criar. E eu posso garantir a você, aos olhos de Deus, você é o melhor que Ele poderia ter feito. Meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos quanto amor há na obra de Jesus. É Jesus dizendo: eu descerei e satisfarei todas as exigências da lei. É necessário que um pecado seja punido, mas é necessário que tão grande pecado da humanidade seja pago por um grande sacrifício de um cordeiro imaculado santo. Eu serei esse cordeiro, é o que Jesus diz. Por isso Ele nos substitui por meio de um sacrifício que é voluntário. Ninguém o obrigou, Ele quis fazer tudo isso. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, diz o versículo 17. Ele viu antecipadamente toda essa necessidade e supriu-nos em nossa necessidade. Ele é o Senhor da história. Então, na plenitude dos tempos, no momento adequado, Ele veio à humanidade para nos redimir. Bem, Ele veio nos salvar, e Ele só pôde fazer isso porque Ele é o Criador. Mas o que é que Ele quer com tudo isso? Para onde Ele quer nos levar? É por isso que Paulo diz: Jesus Cristo é também o cabeça da igreja, versículo 18. É o cabeça do corpo da igreja, e nós somos, os crentes, os membros desse corpo. Meus irmãos, diz a palavra de Deus que Jesus deu vida ao seu plano na igreja. Ele criou, ao ver a sua criação perdida no pecado, Ele veio salvar para juntar de novo em torno dele esse povo. Como era no início, Adão e Eva juntos diante do Senhor em santidade. O que Jesus fez? Pela cruz, ofereceu um sacrifício que é suficiente para lavá-lo de todo pecado, para que você agora seja parte daquele povo do qual Deus se agrada. Aquele povo que Deus ama, que é a igreja. Jesus deu vida ao seu plano na igreja. Aprove a Deus, versículo 18, que em Jesus residisse toda a plenitude. Em Jesus está tudo resolvido. Quem olha para Ele é salvo. A igreja dele está ligada a Ele, porque Ele é o cabeça da igreja, do corpo. Versículo 20, depois que Ele fez a paz pelo seu sangue, por meio dele Ele reconciliou todas as coisas, tudo em torno da pessoa dele, a ponto de inimigos e estranhos diante de Deus, porque viviam na prática da maldade, versículo 21, agora foram reconciliados, versículo 22, por meio da obra de Jesus na cruz. Agora que Jesus nos lavou com seu sangue, pelo seu sacrifício nos redimiu e nos perdoou. Agora, versículo 22, somos apresentados diante do Pai, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E assim Jesus nos dirigirá eternamente. Ele, meus irmãos, nos sustentará até o dia final. Veja em sua Bíblia
que é necessário que aqueles que são crentes mantenham-se firmes. E aí você pergunta, eu só serei crente se eu me mantiver firme? Você só se manterá firme no Senhor se você for crente. Permaneceis na fé, versículo 23, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Havia quem negasse que Paulo fosse o ministro de Deus, tentava desqualificar Paulo para não admitir a pregação de Paulo. Paulo diz, eu me tornei servo do Senhor Jesus, e eu tenho permanecido firme porque eu sou um salvo. Quem não permanece firme nunca foi salvo. Se vocês são salvos em Jesus, permanecerão firmes. Jesus é o eterno Criador, que nos chamou de volta à sua presença pela cruz, e nos quer permanentemente em sua presença, aos seus pés, participantes do seu povo, que é a igreja, o seu corpo. Mantenha-se firme em Cristo, meu irmão. Não se afaste da esperança que há nele, e que tantas vezes esse mundo mal nega, como em Colossos havia quem negasse. Lembre-se de Colossenses 2,8, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Cuidado com qualquer doutrina que diminui o Senhor Jesus Cristo, que põe outra pessoa no lugar de Cristo, que rouba a exclusividade de Cristo, que diz que você precisa de Cristo e de mais alguma coisa, e de mais alguém, e de mais algum ensino. Cuidado com aquilo que não é segundo Cristo. Não existe um outro Salvador, um outro Criador, um outro guia da igreja, além do Senhor Jesus Cristo, porque Ele realizou uma obra que mais ninguém realizou. A cruz é a prova disso. Que Deus nos ajude sempre a nos deleitarmos em Jesus e assim experimentarmos em Jesus, que é Deus, toda a plenitude de Deus. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos cantar um hino que é a biografia de todo salvo, de todo crente. É o hino 37, o hino Amor Glorioso. Irmão Adelino, o irmão já cantou esse hino muito mais vezes do que eu. Mas eu garanto ao irmão que eu já cantei dezenas de vezes, e toda vez que eu canto eu me emociono, eu fico espantado com o que esse hino diz sobre Jesus. Eu fico imaginando o irmão que já cantou muito mais vezes do que eu. Vamos cantar, irmãos? Mas, meu irmão, não cante por cantar, cante ruminando. Me perdoe a expressão, eu vou fazer isso também. Sabe o que é ruminar? É o que o animal faz. Ele vai lá e saboreia muitas vezes. Meu irmão, saboreie cada palavra desse hino. Pense naquilo que você vai cantar. Você vai vibrar ao recordar, porque esse hino é bíblico, tudo aquilo que Jesus fez por você. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria os anjos, sim, em harmonia. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. E maldita graça me mostrou, ferido e abandonado, Jesus me socorreu e segredou-me a gente de agora em diante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou.
seu rosto a contemplar, recordas muitas bênçãos do seu amor sem par. Louvor e glória, adoração, tributa-lhe meu coração. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, fez Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou, enquanto as horas passam, eu tenho gozo e paz, e aguardo meu bom mestre, que tão feliz me faz. Jesus a mim virá buscar, então pra sempre irei gozar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, fez Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Como é bom ouvir a congregação cantando, ouvir a voz dos irmãos. Nós vamos orar nesse momento, rendendo graças ao Senhor Jesus por sua obra no Calvário, mas também, meus irmãos, rogando a Deus que abençoe vidas que necessitam da misericórdia dele. Nós somos muito gratos a Deus, porque o irmão Arlen e a irmã Leonília estão bem, eles venceram a Covid. Falei com os dois dias atrás, graças a Deus por isso. O irmão e a cunhada da irmã Marília Ruth também estão se recuperando bem da Covid, graças a Deus por isso. O irmão Arlen agradece à igreja pelas orações. Meus irmãos, eu agradeço a Deus pela Sara, a filha do irmão Maurício e da irmã Osana, graças a Deus, recebeu excelentes resultados de exames da saúde nesses últimos dias, eu dou graças a Deus por isso. A irmã Eliane Cortez também não terá que ser submetida à cirurgia, apenas continuará tratando da saúde, mas ela está muito bem, e o esposo dela e seus 2 filhos estão aqui trabalhando hoje na transmissão do culto. A ala masculina, né, Fabiano? A ala feminina ficou em casa, e eu estou muito grato a Deus, eu me uno ao Filipão, ao Fabiano e também ao Gabriel, por essa grande alegria que temos tido ao saber que a Eliane está muito bem, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Graças a Deus, irmãos, por tudo isso, graças a Deus pela vida do irmão Ebenezer. Os irmãos sabem, o nosso irmão Ebenezer, que é jovem ainda, está há muitos dias entubado. E hoje, quando eu entrei numa chamada de vídeo no hospital em que ele está em Belo Horizonte, pela primeira vez eu pude ver, outros irmãos já tinham visto, o Ebenezer mexendo, né? Ele mexeu a cabeça, mexeu o pescoço, mostrando que ele estava me ouvindo. E Léo, é realmente emocionante. Li a palavra, orei com ele e pude ver que Deus tem tido misericórdia do irmão Ebenezer. Continue orando pelo Ebenezer, pela irmã dele, que é a Mara, nossa irmã em Cristo, também se recuperando das sequelas que ficam, meus irmãos, dessa doença tão perigosa. Eu peço aos irmãos também que lembrem a oração da irmã Eide. A nossa irmã Eide está lutando contra consequências do diabetes. Ivaí, ele é tio da irmã Mara Vanessa, a Mara do Ricardo. O Ivaí, meus irmãos, 50 anos de idade, está entubado também, uma luta grande contra a Covid. Lembremos também do Marcos, é irmão da Vaninha, 56 anos de idade, entubado também, mas graças a Deus já tem tido alguma melhora. Orem pela Gislene, é irmã da Geni, nossa irmã Geni, entubada também, uma pessoa relativamente jovem. O Kleber, meus irmãos, graças a Deus o Kleber está bem, nos próximos dias certamente receberá alta, não precisou ir para a UTI, graças a Deus por isso. E fica aqui o meu pedido amoroso para você, não brinque. Hoje, meus irmãos, as notícias nos dão conta que o Brasil
já conta mais de 400 mil pessoas que morreram por conta dessa doença, e nós temos visto pessoas à nossa volta que morreram, membros dessa igreja que já morreram, inclusive. Então, não brinquem com isso, irmãos. Mantenham a higienização das mãos, usem mesmo a máscara. Irmãos queridos, que eu use 10 máscaras, mas que eu não precise usar um tubo desses que nós recebemos numa UTI. É triste, irmãos, ter que passar por isso. Não se aglomerem. Eu precisei fazer compra de alimentos esses dias. Eu fui em 3 lugares em que funcionários não usavam máscaras. Vivem do comércio e estão prejudicando o comércio, porque se a situação piorar, o comércio fecha, não é, William? Então, eu vi, irmãos, olha, numa bomboniere, o atendente sem máscara. Num açougue, o açougueiro sem máscara. E num varejão, sem máscara e tossindo em cima dos alimentos. A pessoa sem máscara e tossindo, Marcelo. Eu vi isso e me afastei. Eu não vou ficar brigando por aí, irmãos. Quando eu puder, eu peço a pessoa para pôr a máscara. Mas eu vi isso. Você que é crente em Jesus, que é dessa igreja, seja exemplo. A nossa nação não suporta, irmãos, tantas consequências, inclusive econômicas. A questão é a seguinte: se você faz de conta que nada está acontecendo, você não usa máscara e você continua se aglomerando, você não permite que a economia do país reaja, e isso prejudica todo mundo. Então, seja cuidadoso. Mas, por outro lado também, eu não gostaria de ver você passando por essas dificuldades. Nós temos irmãos aqui agora, presentes, que passaram pela Covid, sabem como é ruim. Irmãos aqui que dizem: pastor, eu não desejo, eu não tenho inimigo. Há uma irmã aqui que me disse isso: eu não tenho inimigo, mas se eu tivesse, eu não desejaria para o meu pior inimigo. Então se cuidem, meus irmãos. E eu quero finalmente agradecer a Deus, porque nasceram a Sara e a Liz. Vocês viram isso no boletim. A Sarinha é filha, a segunda filha do Diego e da Marina. Graças a Deus a Sara está muito bem. E a Liz é a primeira filha do David e da Délia. Graças a Deus. Mas tem mais aí, meus irmãos, para vir pela frente. Tem um lote grande. O lote, que é o mesmo do Estevão, né, Igor? O lote do Estevão agora tem o filhinho ou filhinha da Michele e da Elisângela. A Michele, esposa do Tiago, está grávida, irmãos. Então, graças a Deus por isso. E a Elisângela do Assis, o Assis está hoje aqui trabalhando na recepção, grávida também. E eu estou acreditando, irmãos, que esse lote é um lote caprichado. Tem mais bebê para vir por aí. Então, meus irmãos, por favor, me liguem para falar, porque eu fico feliz demais, eu dou graças a Deus por isso. Se você está fazendo planos, me peça oração, que eu vou te ajudar em oração, porque eu estou acreditando que o lote é grande dessa vez, é caprichado, irmãos. Graças a Deus por isso. Mateus parece que se empolgou ali, né, Mateus, enquanto eu falava. André, então, vão em frente, tá certo? Deus abençoe vocês. Rogério, né, o Pedro disse assim, ó, o Rogério ali, nós estamos, irmãos, sempre agradecendo a Deus, porque no tempo dele, cada casal tem recebido do Senhor a sua herança, e nós temos aí mais 2 bebês a caminho, graças a Deus por isso. Parabéns às famílias. Vamos orar então, irmãos? Senhor amado, nós te agradecemos pelo ensino da tua palavra, que nos revela exatamente quem é o Senhor e tudo que o Senhor tem feito. Nos ajude, Senhor, a viver aos teus pés, desfrutando de toda a plenitude do Senhor que vemos em nosso Salvador. Ó Deus, permita que aqueles que têm ouvido a tua palavra creiam no Senhor Jesus e, crendo nele, sejam salvos e tenham segurança de vida eterna. Seja com esses enfermos que mencionamos, todos eles, ó Pai, necessitam de ti. Socorra-os, ó Pai, na medida da tua graça, que é tão extraordinária. Muito obrigado por esses recuperados, por essas pessoas que estão esperando um bebê, Senhor. Pelos bebês que nasceram, nós rogamos os teus cuidados sobre essas vidas preciosas e sobre a nossa amada primeira igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podem sentar. Eu quero apenas relembrar a todos que domingo pela manhã teremos escola bíblica com uma boa novidade. Além da classe de adultos e da classe de jovens, teremos a classe Nova Vida. Você que está dando os primeiros passos na fé, é aluno da classe Nova Vida, está em preparação para o batismo, venha. Nós teremos essa classe. Planejamos o espaço em que teremos a classe de adultos, a classe Nova Vida, naquela área em frente à nossa cantina, uma área ampla, coberta,
e lá no salão do quarto andar os jovens. E queremos pouco a pouco ampliar as classes presenciais da escola bíblica. Domingo pela manhã e à noite, ceia do Senhor. Quem pode participar? Quem vai se inscrever. Nós temos aí agora o QR Code no nosso monitor, você pode se inscrever para o culto de domingo pela manhã ou domingo à noite, ou os dois, e você pode vir participar. Se você é idoso e já recebeu as 2 doses da vacina contra a Covid-19, há pelo menos 15 dias recebeu a segunda dose, você já pode se inscrever, faça como o irmão Adelino, já recebeu as 2 doses, amanhã à noite eu vou visitar o irmão Adelino, vou de máscara, vou manter distância. Infelizmente, irmão Adelino, não vou poder provar do pão de queijo que o irmão sempre me serve, por enquanto não, mas eu vou visitar o irmão, no sábado vou visitar a irmã Aparecida, a irmã Eide, na próxima terça-feira o irmão José Alves e a irmã Irene, quero visitar os idosos que já receberam as 2 doses da vacina. E, meus irmãos, uma última comunicação que eu tenho para os irmãos é que, chegando aqui domingo de manhã, é muito fácil saber onde você vai sentar. Você vai sentar onde tem 2 bolas, verde e vermelha. Esse é o sinal de que aquele é o lugar de você ou sua família sentar. O verde é ao lado do vermelho. O verde é o sinal de que é o lugar de você sentar pela manhã, e o vermelho é o sinal de que é o lugar na onda vermelha. Então, verde e vermelho. À noite, preto e vermelho. Onde tiver uma circunferência preta e vermelha, uma ao lado da outra, você pode sentar à noite, e assim nós vamos obedecendo ao protocolo da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Deus abençoe a vocês, idosos que desejam receber uma visita do pastor Tarcísio ou de algum outro membro da equipe pastoral da nossa igreja, pode falar conosco. Nossa igreja, irmão, só não está ainda realizando visitas pastorais de quem não foi vacinado de qualquer idade. Então, nós estamos fazendo atendimentos presenciais aqui na igreja, porque é um ambiente que nós controlamos muito bem, e fazendo chamadas de vídeo, tá certo? Mas todo mundo que já recebeu as 2 doses da vacina, de qualquer idade, nós temos muita gente, inclusive irmãos jovens aqui da igreja, que por força da profissão já receberam, podem ser visitados. Eu ainda não fui vacinado, estou esperando esse dia, mas se você foi, eu fico confortável em saber que eu vou me cuidar e não correrei o risco de transmitir nada para você. Deus abençoe a todos, tenham uma noite de paz na presença do Senhor.